Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Espero em Deus que você esteja bem, espero que você esteja feliz, espero que você esteja alegre e espero também que você esteja focado nas promessas do Senhor sobre a sua vida. E é justamente sobre essa palavra que eu quero ministrar hoje ao seu coração, sobre as promessas do Senhor. Por que eu quero focar sobre as promessas do Senhor? Eu estava meditando sobre Números, capítulo de número 13, quando o Senhor ordena que 12 homens, 12 espias, fossem espiar a terra de Canaã. Irmãos, esse texto é maravilhoso, esse texto é fantástico. Esse texto ele é um texto rico, ele é um texto profundo, mas ele é um texto também que nos faz refletir sobre aqueles que tentam roubar as promessas de Deus sobre nós ou aqueles que tentam nos tirar do foco da promessa. Às vezes nós temos tudo, estamos com tudo, temos tudo e o Senhor já ministrou tudo sobre nós. Nós estamos assim, com a mão na promessa. Mas infelizmente, vem aqueles enviados ou usados pelo inimigo e tentam nos roubar a promessa, ou nos tirar do foco da promessa, ou nos desviar da promessa. E eu quero falar com você, meu amado, que nesta oportunidade está aí do outro lado, com as mãos na promessa. Você está vendo a promessa assim pertinho de você. Você já está ali contemplando a promessa depois de um tempo de anos e anos e anos e anos de luta, de provações, de adversidade, de desertos, de choro, de tristeza, de cansaço, de muitas lágrimas, de muitas batalhas, e você está ali contemplando. E quando a gente lê esse capítulo de número 31, capítulo de número 13 de Números, você vai ver que era exatamente isso que estava acontecendo com o povo. Eles tinham passado um longo tempo de muitas lutas, muitas batalhas, e agora eles chegaram justamente ao local aonde o Senhor havia direcionado e havia dito para eles que eles chegariam. Irmãos, esse texto é fantástico. O Senhor ordena que 12 espias vá espiar a terra. E eles vão espiar a terra e chegam, entram na terra, visitam a terra, e num período ali de 40 dias eles ficam ali espiando a terra e visualizando tudo que aquela terra tinha de bom. E eles voltam após esse período trazendo provas de que a terra realmente manava leite e mel. Eles voltam trazendo coisas da terra prometida, eles trazem coisas de Canaã, eles trazem raiz, eles trazem frutos, eles trazem sementes, eles trazem algo palpável para dizer para o povo: olha lá, realmente a terra que manda leite e mel é a terra que o Senhor nos prometeu. Mas ainda assim, de 12 espias, 10 dos 12 espias intentam contra o povo. Tentam esmorecer o povo, tentam desanimar o povo, tentam tirar o povo do foco da promessa, tenta fazer com que eles perdessem a visão daquilo que eles já estavam enxergando. Perder a visão daquilo que eles já estavam contemplando. Perder a direção daquilo que estava ao alcance deles. Querido, esse texto é fantástico, fantástico e é maravilhoso. E eu quero dizer para você nessa oportunidade, cuidado com os roubadores de promessa. Cuidado com aqueles que querem nos tirar do foco da promessa, tirar você do foco da promessa. Se Deus prometeu, acredite, Ele vai cumprir em sua vida. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a circunstância diz, você viverá esse melhor de Deus. E aí, irmãos, Caleb ainda tenta encorajar esses irmãos, ainda tenta encorajar e dizer assim: vamos lá, animosamente, herdar a terra que manda leite e mel que o Senhor nos concedeu.
Mas daqueles 12 espias, 10 disseram, não, lá sim, mana, leite e mel, a terra é muito boa, mas tem gigantes, mas ela está sitiada, mas tem muitos desafios, mas tem muito isso, mas tem muito aquilo, mais isso e mais aquilo. E começou a colocar um temor, um medo no coração do povo, a ponto de no capítulo de número 14 o povo começa a murmurar, a reclamar e pedir para voltar para o Egito. Irmãos, eles estavam ali contemplando a promessa. Eles estavam diante de tudo que Deus havia prometido para eles, mas eles decidem abrir mão. Decidem abrir mão. E é isso que eu quero dizer para você, querido. Cuidado para você não estar abrindo mão daquilo que Deus te prometeu, por causa daqueles que estão atemorizados. Cuidado com os roubadores de alegria, cuidado com os roubadores de paz, cuidado com os roubadores de felicidade, cuidado com os roubadores de promessa. Tem gente que não conquistou e não vai querer que você conquiste. Tem gente que não chegou e não vai querer que você chegue. Tem gente que não foi curado e não vai querer que você também não seja. Tem gente que não foi abençoado e vai querer que você também não seja. Mas o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir, independente das circunstâncias. E esse contexto me faz, irmãos, eu ir para Filipenses, para o apóstolo Paulo, um homem que experimentado em viver circunstâncias adversas. Um homem experimentado em viver circunstâncias de alegria, de tristeza, de paz, mas de guerra, de abundância, de escassez, mas em todo o tempo não perdeu o foco daquilo que Deus havia prometido que cumpriria na vida do apóstolo Paulo. E em Filipenses, no capítulo de número 4, versículo de número 4, ele está encorajando o povo a viver alegre, a ter uma vida feliz, a ter uma vida alegre. Creio, meu irmão, que se há algo que Deus quer que você seja e tenha, é alegria. Deus quer que você seja feliz, quer que você seja alegre, porque a própria Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Em João capítulo de número 15, versículo 11, que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. E ainda em Neemias capítulo número 8, versículo 10, vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 20, vai dizer: alegrai-vos, porque vosso nome está escrito no céu. 4 coisas que eu quero abordar neste momento, 4 atitudes e ações e coisas que acontecem que tentam roubar a nossa alegria. E nesse texto de Números, acontecem as mesmas coisas que acontecem ali em Filipenses. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que nós precisamos tomar cuidado para que as circunstâncias não roubem a nossa alegria. As circunstâncias. O apóstolo Paulo vai falar em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Amados irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram sirvam de maior proveito para o Evangelho. Ou seja, as circunstâncias que Paulo estava enfrentando, uma circunstância de cárcere, uma circunstância de prisão, Paulo está dizendo que a sua circunstância, o problema e provas não foram para feri-lo, mas para o progresso do Evangelho. As circunstâncias da vida de Paulo não os levou não levou ao desânimo, não levou ao cansaço, mas levou a fazer mais ainda por Cristo. Se você é um verdadeiro filho de Deus, você vai ter problemas, provações ou circunstâncias adversas. Mas nenhuma dessas circunstâncias vai tirar você do foco da promessa. Segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos nessa oportunidade: pessoas. Pessoas. E lá no texto também de Números capítulo número 13, as circunstâncias, ou seja, tinha gigante, tinha problema, né? Eles observaram as lutas que eles teriam que enfrentar, os problemas que teriam que ainda queriam ser ocasionados ainda, eles preferem desistir do que ir além. Segundo, pessoas.
pessoas. Todos nós, uma vez ou outra, perdemos a nossa alegria por causa de pessoas. Perdemos o foco da promessa por causa de pessoas. Pessoas que às vezes chegam até nós com uma palavra de desânimo, de desmotivação. Foi isso que aconteceu em Números. Ali naquele momento ali daquele episódio, pessoas, 10 pessoas que foram orientadas, direcionadas para trazer as boas novas, eles só precisavam dizer assim, olha, a terra mana leite e mel, é verdade, vamos conquistá-la. Tem gigante? Tem, mas o Senhor prometeu. Tem dificuldade? Tem, mas o Senhor prometeu. Tem luta? Tem, mas o Senhor prometeu. Mas não, eles vêm com uma palavra de desânimo. Pessoas às vezes trazem uma palavra de desânimo. O que elas são, o que elas dizem, o que elas fazem, e sem dúvida, nós também temos causado tristeza em alguém. Essa questão de trazer alegria, levar alegria, dar uma palavra de alegria, funciona nos dois sentidos. Nós somos luz, mas às vezes, irmãos, essa luz parece que está meio ofuscada, parece que essa luz está meio fraca, o sal está meio amargo, nós somos sal e luz do mundo, mas esse sal parece que está meio amargo. Pessoas colocam amargura em nós e às vezes a gente abre mão da promessa de Deus por causa de pessoas. Em Filipenses capítulo número 2, versículo 3 e 4, a palavra do Senhor diz: completai a minha alegria, de modo que penseis na mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenham o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando um ao outro superior a si mesmo. Tem pessoas que se sentem tão superiores que elas acham que têm o direito de dizer para nós aquilo que é certo ou aquilo que é errado, no sentido da promessa. E às vezes Deus prometeu para a gente e elas vêm e nos tiram do foco porque elas acham que são experientes demais na vida. Acham que têm uma intimidade tamanha com Deus. E aí eu vou mais uma vez para a palavra do Senhor que nos diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer chegou o coração do homem aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Terceira situação que faz com que podemos perder o foco da promessa são as coisas. As coisas. Em Filipenses capítulo número 3, versículos de 7 a 8, eu considero tudo como perda por Jesus. As coisas, um desejo de coisas materiais, ao que os ladrões podem ser. E a Bíblia diz que a gente não deve se preocupar, não deve juntar tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão vem e rouba. Mas infelizmente, perdemos o foco da promessa, porque às vezes achamos que aquilo que Deus estabeleceu não é aquilo que nós um dia almejamos. Há uma história muito linda, uma história de Abraão Lincoln e 2 de seus meninos. 2 meninos andando pela rua. O senhor Lincoln tinha 3 nozes e seus 2 meninos estavam chorando. Alguém disse para eles: por que esses meninos estão chorando? E Abraão Lincoln respondeu: a mesma coisa de errado no mundo. Eu tenho 3 nozes, ambos querem 2 nozes. Só havia 3 nozes, os meninos estavam chorando porque ambos queriam 2 nozes. Esse é o problema com as pessoas. Elas nunca estão satisfeitas, estão sempre querendo mais. Irmãos, você tem tudo para ser abençoado, você tem tudo para ter uma posse da promessa, mas você está sempre, mais isso, mais aquilo, e não sei o quê. Jesus não vai adverso sobre juntar tesouro. Ele vai dizer: ele nos ensinou a acumular tesouro no céu, porque onde estiver o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Em Filipenses capítulo número 4, versículo de número 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
E por último, a última coisa que eu quero ministrar no teu coração são as preocupações. As preocupações, e às vezes as preocupações com o futuro, que ainda nem chegou. Eles estavam preocupados com o futuro. Como é que vai ser? Lá tem gigantes. Lá a gente vai ter que brigar, a gente vai ter que lutar, a gente vai ter que isso, a gente vai ter que aquilo. Filipenses capítulo número 4, verso 6 vai dizer: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. O que nos preocupa? Circunstância, pessoas, coisas. Se nós controlarmos essas coisas, elas não vão nos preocupar. E nós vamos entrar na terra prometida. Nós vamos tomar posse da promessa de Deus sobre a nossa vida. Querido, em nome de Jesus, você que está aí do outro lado, que está me ouvindo, que está me vendo, eu quero dizer para você, não deixe com que as circunstâncias, não deixe com que pessoas, não deixe com que coisas, não deixe com que preocupações roubem a promessa de Deus sobre a sua vida. Deus prometeu, você tem tudo para ser feliz, você tem tudo para ser alegre, mas cuidado! Cuidado com os roubadores de promessa, com os roubadores de alegria. E talvez nesta hora você esteja aí triste, porque você abriu mão da promessa de Deus sobre a sua vida. Você está aí chorando porque você abriu mão da promessa de Deus. Mas ainda há tempo. Ore. Ore ao Senhor e peça: Senhor, me coloque de volta no caminho da promessa. Me coloque de volta no caminho da alegria. Porque eu não posso permitir com que circunstâncias, eu não posso permitir com que pessoas, porque nada, a última palavra é do Senhor, não são das pessoas. O Senhor não é um Deus de confusão. E às vezes Deus promete coisas maravilhosas para a gente. A gente tem tudo para ser feliz. E aí vem alguém e diz: será? Você vai fazer isso? Você vai tomar essa decisão? Você vai namorar fulano? Você vai casar com ciclano? Você vai fazer essa faculdade? Você vai comprar esse carro? Você vai fazer não sei o quê? Olha, você não vai conseguir pagar, a gente está em crise. Mas se Deus prometeu, não importa o que a circunstância diz. Não importa. Foque. O povo não focou. O povo focou nos 10. Esqueceu que estava ali Josué e Caleb vibrando, dizendo: gente, vamos! E eu quero ser um Josué, eu quero ser um Caleb na sua vida, nesta hora, e dizer: vai dar certo! Parte para cima! Acredite! A terra mana leite e mel, é verdade! Aleluia! Eu quero orar com você, querido. Eu quero orar com você. Mas eu quero dizer uma última coisa para você. Abacuque, capítulo número 3, versículos de 17 a 19, vai dizer: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Aleluia! Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do meu irmão, assim como eu fui abençoado pelo Senhor com esta palavra. Assim como o Senhor Deus, Josué e Caleb abençoou a vida do povo, trazendo as boas notícias, mesmo, ó Deus, vendo ali, ó Deus, que havia também lutas, provações e adversidades.
mas o foco deles estavam na promessa, naquilo que o Senhor prometeu. Eu quero ser um Josué, eu quero ser um Caleb na vida deste meu irmão que ora comigo neste momento, pedindo ao Senhor, leva o teu povo de volta para o caminho da promessa e não os permita cair nas ciladas, ó Deus, dos homens maus que tentam, ó Deus, nos tirar do foco da promessa. Que Deus nos abençoe e que possamos, ó Deus, assim como eu e os meus irmãos que oram comigo, tomar posse daquilo que Deus prometeu. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele prometeu para o povo, Ele estava cumprindo na vida do povo. E Ele pode estar hoje cumprindo na sua vida também. Acredite, aceite esse desafio e seja feliz, em nome de Jesus. Obrigado, querido, fica na paz. Deus te abençoe muito, te dê aí uma longa vida e compartilhe essa mensagem com os teus irmãos. Não deixe de deixar o like aqui, não deixe de falar com as pessoas para se inscreverem no nosso canal. Tem sido bênção, tá bom? Lutas, provações, adversidades, mas sem perder o foco na promessa. Deus te abençoe.